Bom dia, Lu, tudo bom? Bom dia, com tudo bem, e você? Tô bem também, Lu, graças a Deus. E vocês, pessoal, que Vamos. estão acompanhando a gente, estão bem também? Sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Venham com a gente, né? Nessas reflexões Com a importantes, gente. né? Gostosas, né, Lu? Sim, hoje nós vamos caminhando para o 26º capítulo do livro Calma, né, do nosso querido e inspirado, né, Emmanuel, que foi possível através de Chico Xavier chegar até nós com essas orientações tão preciosas, né, nesse momento que nós estamos vivenciando. Muito bom, Muito bom, né? né, Lu? E já Muito estamos bom. no capítulo 26. E aí a pergunta que fica é: como é que nós estamos? Será que a gente já está um pouquinho mais calmo? Né? Será que Será? já está surtindo um pouquinho de efeito em nós, né? Nas nossas relações do dia, como é que a gente está se comportando? Legal que a gente faça esse questionamento, porque o Sim, intuito do livro é justamente esse, é transformar conhecimento, né, essas reflexões, em algo real na nossa vida, né? Exemplificar na nossa vida, né, Lu? porque se for só para fazer uma leitura gostosa, né, e não transformá-la em prática, não acrescenta, né? É, É só nós uma não vamos leitura gostosa, nada nós mais não que vamos isso. nós não vamos conquistar aquilo que a gente tanto almeja se nós não exercitarmos, né? E Exato. temos aqui as orientações tão preciosas, né? Lembrando que este livro, para quem está assistindo agora, Calma, ele surgiu de uma necessidade de vários, né, que questionavam Emmanuel. E ele explica, né, que nós precisamos, enquanto espíritos, de paz em nós, para que a gente possa construir o nosso próprio caminho. Então ele sempre gravou muito que nós necessitamos dessa paz e somos nós próprios que vamos construir tanto a nossa paz como o nosso caminho de evolução, né? E aí ele vem a cada capítulo nos alertando, né? O que a nossa evolução envolve principalmente a nossa reforma íntima, a nossa mudança de conduta. E aí ele vai dando uns toquezinhos, né? Como É, é que nós podemos fazer para atingir esse estado de calma e conquistar, pelo menos dar um passo em busca da nossa reforma íntima. são dicas valiosas, né, Lu? Que se a gente tiver força de vontade mesmo, convencidos da necessidade da mudança, a gente coloca em prática e tem resultados, né, Lu? Isso é Sim, indiscutível. E fica muito claro no livro para a gente até agora a necessidade da compreensão de que a paz está dentro de nós, não está no outro. Não vai ser através da melhora do outro que eu vou ter paz. Não, a paz eu tenho que encontrar dentro de mim, né? Independente do ambiente que me cerca, das circunstâncias, né? Dos meus relacionamentos, do meu ambiente familiar, profissional, independente. se eu estiver em paz, né? A paz está realmente acontecendo ali, independente do Exato, que está acontecendo externamente, né, Lu? exato. E que fica muito claro também é que nós precisamos querer, nós Isso, precisamos desejar, né? Levanta-te, né? Toma uma atitude. Oh, Por mas isso está que não sendo pode muito ser só bom, uma né? leitura. É, Ah, para mim tá. está Para mim sendo tá muito sendo um bom, Lu. divisor. Verdade. E nós temos já um outro livro encaminhado, né, Lu? Um livro Já, muito bacana também, já que esse aqui a gente já está na reta final e mais para já. frente nós vamos divulgar, né, o pessoal que acompanha a gente, né, nesse nosso estudo, especialmente aos nossos amigos queridos, né, Lu, lá da nossa casa Raio de Sim, Luz, que a gente sabe que é o público que mais acompanha com a gente, mas também aqueles que também né, não fazem parte desse grupo, né, mas que também assistem, tomam contato. se É importante para identificaram, né? isso, importante para todo mundo, né, Lu? Dizendo só que a gente continua com o Emmanuel, por enquanto, nesse estudo, né? É um Isso, grupo de parece que a estudo gente sobre as gosta de obras de Emmanuel, né, Lu? Emmanuel. Muito, muito. Lu, vamos Vamos, fazer a nossa harmonização?
Vamos sim, que ela é tão importante, né? Isso. Às vezes as pessoas podem se perguntar por que eles começam sempre assim, né? Porque é importante, pessoal, que a gente se coloque numa vibração de paz, de tranquilidade, concentrados naquilo que nós estamos fazendo, para que a gente possa absorver os ensinamentos. Se a gente ficar disperso, né, é complicado. Então, é um exercício para que a gente eleve a nossa vibração e facilite o aprendizado, né, e a absorção. É isso, Perfeito, Conrado? Lu. É isso Explicar para o mesmo. pessoal, né? Então, eu vou convidar todos, né, que estejam assistindo para se acalmar, serenar o coração, os pensamentos, se sentindo no aqui e agora, deixando os problemas de lado, sentindo a presença amorosa dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda, que estão sempre conosco a nos amparar, a nos orientar, sentindo a amorosidade desses irmãos. Nós vamos nos ligando ao Mestre Jesus, sentindo a presença amorosa do Mestre, rogando a Ele que nos auxilie com o seu amor, com a sua paz, para que possamos nos manter assim, conectados a uma vibração elevada e possamos aproveitar o máximo dos ensinamentos. Com o coração repleto de alegria, nos ligamos a Deus, nosso Pai Criador, rogando suas bênçãos e sua proteção para o estudo que vamos dar início. Que o amor do Pai envolva cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Quem seja, Lu, que energia boa. Então, aí gostoso. com essa energia boa a gente consegue fazer um estudo mais aprofundado, né, Conrado? Sim, Lu, e mais leve também, né? É importante, sem ficar aquele peso, né? Tem que ser alguma coisa assim gostosa, né? Pra gente levar pro nosso dia. A importância da oração, né? Nós já estudamos tanto a respeito, como ela nos eleva a nossa vibração. E a oração não precisa ser alguma coisa decorado, é aquilo que vem no nosso coração, né? Quando Exatamente. A gente vai se elevando. Então vamos dar início ao capítulo 26. Lu, bora lá. Bora lá, né? Que Emmanuel intitula Em Torno de Ti. Pois é, Conrado. Nós precisamos de paz, nós precisamos da paz dentro de nós, mas nós não vivemos só, né? Graças a Deus. Nós convivemos com pessoas, com família, com colegas, o tempo todo. E acredito que neste capítulo Emmanuel vem nos dar dica de que, vamos pensar assim, tudo que está em nosso redor é necessário. E mesmo que não esteja em paz ao nosso redor, dentro de nós precisa estar. Então, eu acho que as dicas dele vêm nesse caminho, né? Precisamos dela. E como conquistá-la, como nós estudamos no capítulo, né? É um trabalho nosso. Então, não adianta a gente ficar esperando que o outro nos dê paz, que o outro nos traga paz, né? Ah, esse namorado me dá paz, esse serviço me traz paz. A paz não é assim. Né? A paz está dentro de nós. E lá vamos nós ouvir o que ele tem a dizer. Ô, Lu, eu acho que Emmanuel, nesse capítulo, né, considerando que a paz, a calma, né, a serenidade é uma conquista íntima, interna de cada um, acho que ele vai colocar para nós situações, né, do ambiente externo e como nós devemos nos posicionar e nos comportar diante dessas situações, não é? Eu acho que o caminho vai ser esse, vai colocar para nós, vai dar uma receitinha de bolo, né, sobre como nós devemos nos comportar. Ele vai dar umas dicas, né? E aí nós temos que tomar a decisão de atuar igual. A decisão é nossa, Lu, sempre. A decisão é nossa. Vamos ver o que ele nos diz. Ele fala: em derredor de ti encontrarás sempre no mundo
a escola de aperfeiçoamento espiritual em que te matriculaste através do berço físico. Então, ele está dizendo para nós que nós teremos, né, desde que nós nascemos, berço físico, nós nascemos, nós teremos ao nosso redor uma escola. O que tem na escola? Escola tem professor, escola tem colegas, escola tem tarefas, escola tem provas, escola tem um monte de atividade, né? Não é simplesmente, olha que legal, não é simplesmente você ir para a escola, e tem aluno que faz isso, hein, Conrado? Vai, senta e fica esperando o professor passar tudo. Ele acha que ele vai aprender sem que ele abra o caderno, sem que ele faça as lições, sem que ele faça um exercício. Às vezes ele pensa que se ele sentar do lado da carteira do colega que estiver fazendo o exercício, ele ficar olhando, ele vai aprender. Eu passei muito por isso dando aula, né? E eu falava para meus alunos assim: não adianta você sentar do lado do colega que está usando a calculadora, que está fazendo o exercício, que é complexo, e ficar olhando, porque quando você tiver que construir o seu gráfico, você não vai conseguir. Você precisa fazer esse exercício com a sua mão. E aí os alunos não... né, Lu? Eles não acreditavam em mim, Conrado. Eu falava, chegava no dia da prova, eles ficavam perdidos, porque eles não tinham feito em sala de aula. Então, eu acho que essa escola de aperfeiçoamento envolve tudo isso, envolve passar por todo essas atividades inerentes a uma escola. E nós nos matriculamos quando nós desejamos renascer. Olha só que interessante, ele nos coloca numa situação para pensar. Mas muito interessante, né? A forma como Emmanuel define o mundo, né? O lugar onde nós estamos encarnados, como escola. É uma escola, né? É um olhar assim, você foi dando as características da escola, assim, muito legal, Lu. E além disso, né? Além de tudo que você falou, Lu, numa escola tem o que também? Numa escola tem desentendimentos, numa escola tem o bullying, tem as rivalidades, tem as paixões, né? Tem tudo isso acontecendo ali, né? E assim, como frisando o que você falou, Lu, por que nós estamos aqui? Porque nós precisamos vivenciar, experimentar mesmo essas situações. Para que eu me torne uma pessoa, um espírito mais evoluído, eu preciso ter vivido a situação, ter a experiência, entender. Por exemplo, o que eu sempre penso é o seguinte, Lu, graças a Deus, a minha vida foi conduzida de uma forma que eu nunca me envolvi com drogas, por exemplo. Dou graças a Deus por isso. Então, por mais que eu estude, né, por mais que eu tenha conhecimentos teóricos, né, da necessidade, dos riscos de utilizar drogas e tudo mais, eu nunca vou saber e nunca vou conseguir falar e me expressar com tanta verdade como alguém que já viveu essa situação e hoje está tentando ajudar alguém que está nessa situação. Porque a vivência, a experiência, Lu, ela traz o olhar de quem teve ali e gera uma empatia. Você concorda, Lu? E é isso que, então, às vezes a gente vive aquela situação e a gente carrega no nosso espírito, no nosso íntimo, Lu, toda aquisição, né, moral, transformadora, intelectual, inerente àquele tipo de experiência vivida. Então a gente tem que viver, Lu, tem que se jogar, né, no mundo, viver mesmo. E fico pensando, viu, Conrado, aqui numa escola, né, fazendo a relação escola e a nossa vida de encarnados. Às vezes na escola a gente tem alguns trabalhos para serem feitos, né, umas pesquisas que são chatas, demoradas. A gente tem que pesquisar em vários lugares e tem que
professor exige que seja redigido ainda, não pode ser digitado. Então você vai ter uma dedicação tão grande para um trabalho que no fim parece que foi pequeno, mas durante o caminho você foi aprendendo tanto, embora reclamando, a gente aprende tanto quando começa a fazer uma pesquisa. Fala, gente, mas no final eu vou entregar um calhamacinho, eu tive que ler um monte, fazer resumo. Não está certo isso. Então, a nossa vida é assim. Às vezes a gente faz tanto, se dedica tanto e no final, né? Parece que foi tão pouquinho, nossa, mas voou. Mas no transcorrer de tudo isso, o tanto que nós nos dedicamos e trabalhamos para chegar onde estamos, né? Emmanuel mesmo diz, nós somos a soma de tudo que nós já vivemos, não é? E parece que é tão pouco, nada, é uma escola. Uma escola, e eu só dei um exemplo de um trabalho assim para a gente pensar que às vezes na vida nós temos enfrentamentos, nós temos provas difíceis, né? E por isso que a gente vai sendo preparado a fazer esses trabalhos o tempo todo para chegar no final, a gente ter condições de realizar uma prova. Né? Exatamente, Lu. O importante não é a chegada, é o percurso, né? Transcorrido. É ali que a gente está aprendendo e crescendo. Sim, é muito. Olha só, uma palavrinha que ele coloca para gente, o tanto que dá para cada um, e aí a gente convida quem está assistindo também, fazer as suas reflexões, né? Uma palavrinha, o tanto que a gente consegue extrair dela. Posso continuar? Vamos lá, Lu. Vamos lá. Emmanuel continua assim: por muito sacrifício te custe a convivência com aqueles aos quais o mundo te vinculou pela força da consanguinidade, não te afastes deles, senão quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superiores das leis que nos regem, te determinem alterações e mudanças. Às vezes nessa convivência tem alguns familiares, né? Porque ele está colocando a escola da vida, e na escola da vida a gente tem pai, mãe, né? Irmãos, tios, avós, cunhados, sobrinhos, né? Que são consanguíneos, né? E ele diz pra gente que às vezes há um sofrimento muito grande na convivência com eles. Conrado, só fazendo um parênteses, ele vem nos dizendo da importância de nós aprendermos a conviver com a família, com aqueles que estão conosco na caminhada, há vários capítulos. Ele já falou como relação, não é? Ele já colocou isso para nós assim, não abandone, não reclame, não lamente. Pelo contrário, né? Se nada é por acaso, se estão com você, faz parte do seu projeto, da sua programação reencarnatória. E por mais que seja difícil nesse momento, é porque nós, pela misericórdia divina, não nos lembramos dos compromissos assumidos e do que nós construímos ao longo das encarnações com essas pessoas. Ele fala, por muito sacrifício te custe. Nessa encarnação, às vezes está tão difícil. Ele fala, se o mundo te vinculou pela força da consanguinidade, quer dizer, olha, pela força. Então, existe algo. Ele fala, não te afastes deles, não os abandone. Isso não quer dizer, eu penso, Conrado, porque às vezes a situação é tão insuportável que não há necessidade de conviver na mesma casa. Mas você pode não se afastar das pessoas, mesmo convivendo em casas separadas, né? Ele fala, e quando ele coloca, se não, quando as circunstâncias da vida te separem, né, determine alterações e mudanças, pode ser uma mudança drástica, né, de local, como também um desencarne, né? Mas que a gente consiga conviver, por mais sacrifício que a gente acha que esteja fazendo. E tudo isso não pode nos tirar a paz. Olha, não é fácil as colocações, são exercícios difíceis. De jeito nenhum, né, Lu? De jeito nenhum. Mas como no transcorrer de um ano, né, de estudo, não é fácil mesmo, né, Lu? Olha, a gente já entendeu, já ensinou em outros capítulos, que nós não estamos na nossa família porque caímos lá de paraquedas, Lu.
A gente está lá porque existe uma necessidade de estar junto com aquelas pessoas, naquele ambiente. Então, ali existe algo mais profundo ali, né, nos laços de relacionamento com cada um. Então, Lu, já que Emmanuel colocou a nossa experiência encarnatória como uma escola, então vamos fazer a seguinte analogia. Quando nós vamos nos matriculá-lo num ano, num semestre ou numa faculdade, a gente vai lá e vai procurar saber quais são as disciplinas, né? A gente sabe, eu vou estudar, por exemplo, quem for fazer engenharia vai estudar a álgebra, né? Vai estudar física, vai estudar resistências materiais, tudo lá, né? Essas são as disciplinas. Então, quando nós nos matriculamos na escola da vida, nós também nós sabemos, só não nos lembramos. Nós sabemos quais serão as disciplinas que nós vamos cursar aqui. E uma dessas disciplinas justamente tem a ver com o relacionamento com os nossos familiares, com a prática da compreensão, do entendimento, né? Enfim, tudo que está ali envolvido num relacionamento difícil que muitas vezes, nas questões familiares. Então, quando nós abandonamos, né, como o Emmanuel colocou aqui, nunca abandone, né, os seus familiares. Quando a gente abandona, o que a gente está fazendo? A gente abandonou aquela disciplina. Significa que nós vamos ter que, numa outra oportunidade, refazer. Não é? Nós não passamos, nós abandonamos ali. Não demos conta, não passamos, não fomos aprovados. Então, Lu, tudo é aprendizado. Inclusive as nossas relações familiares. Aquela relação difícil, às vezes, com o filho, ou com o pai, ou entre marido e mulher. Como que a gente está lidando com isso? Né? Estamos lidando de forma muito reativa, né? A gente magoa, a gente ofende. O que eu tenho? Eu não estou respeitando? Ou, pelo contrário, estou me esforçando para que esse relacionamento tenha qualidade, né, Lu? Que eu mantenha mais em paz, serenidade. Tudo é aprendizado, Lu. Esforço. Tudo é aprendizado. Achei perfeita a sua comparação, Conrado, porque às vezes você vê o nome da disciplina, né, e ela te atrai, né? Aí o colega fala assim, mas esse professor é terrível. Fala, então não vou nem abrir essa disciplina esse semestre, deixa para o próximo, né? E é bem isso que você falou, eu não vou, deixa para uma próxima encarnação. E aí, de repente, aquela disciplina ou aquele parente é um pré-requisito na sua vida. Você precisa passar por aquilo, né? Fala assim, não vou fazer álgebra agora, mas aí você não vai conseguir fazer disciplina lá na frente porque você abandonou uma básica. Às vezes a gente não quer conviver com um sogro, com uma sogra, que é difícil, falar, não quero nem saber, não casei com eles. É a família, né? E é uma base lá para frente. Sempre há uma relação, já que é uma escola, existe uma relação. É muito legal, também, né, Lu, essa forma de pensar. Muito. Até, Conrado, se a gente pensar que a escola tem gradações, né? Então, você entra na primeira série, vai para a segunda, né? Até que a gente consiga se formar. E isso, quantos anos, né? Agora, vai para o 9º ano, a gente vai caminhando, são muitos anos, né? E a gente não pode pular uma série para outra, sem passar por ela, né? Perfeito, Lu. Perfeito, esse Emmanuel. Aí ele coloca assim pra gente, a universidade é uma construção da inteligência. Ó que agora ele já está subindo o degrau da escola, né? Vamos pensar que nós começamos lá no maternal, passamos pro pré, entramos na primeira série, nos alfabetizamos, chegamos na universidade. Então nós estamos chegando num ponto em que a gente começa já a escolher uma habilidade, né? Escolher uma formação específica, certo? Estou pensando assim, vamos ver o que vem. A universidade, e numa universidade, a dedicação ainda é maior, Conrado. Olha só, não vou nem entrar no outro parágrafo, espera um pouquinho. Quando a gente está na escola, assim, níveis mais anteriores, o professor nos carrega, né? Ele vai te carregando. Quando chega na universidade, você começa a ter um pouco mais de autonomia.
Você vai estabelecer os seus horários de estudo, dependendo da universidade, você vai montar sua grade de disciplinas, né? Então ele fala, é uma construção da inteligência, porque agora você vai colocar em prática muita base que você foi aprendendo nos outros níveis anteriores. Concorda comigo? Concordo, Lu, porque você falou muito bem. Na escola, né, no primário, nós somos conduzidos, né, Lu? Somos conduzidos pelo professor. E na faculdade não, na faculdade entende-se que nós já estamos mais preparados. Nós percorremos todo o caminho lá do primário, do ensino médio, e agora a gente já está na faculdade, significa que a gente já está preparado. E a gente chega lá, Lu, muitas vezes o professor ele não vai passar a matéria para nós, explicar, ele vai falar, o conteúdo é esse, vai estudar, se vira e vem tirar dúvida comigo. Não é assim que às vezes acontece. Comigo aconteceu muito isso, Lu. O professor não chegava lá e explicava, não, o conteúdo é esse, todo mundo vai estudar, depois nós vamos tirar dúvida, né? E aí a gente vai criar nossa metodologia, o estilo próprio de cada um, né? Uma forma que vai facilitar o estudo, o aprendizado, né? Por isso que eu acho que Emmanuel fala que a universidade é uma construção da inteligência. É agora que nós estamos colocando a nossa inteligência à prova. Exato. E aí você falou de um lado como aluno que fui, eu vou te falar de um lado como professora que fui. Você vai dar orientação teórica, passa uma lista de exercícios para que o aluno faça. Você não vai na casa dele, você não vai estabelecer horários para ele, mas na próxima semana você continua com o conteúdo, o exercício ficou lá. Aí você abre um espaço e fala assim, alguma dúvida para que eu possa auxiliar? Ninguém fez, ninguém abriu para olhar. Então, essa construção da inteligência é justamente isso. Quando a gente não olha para o problema, quando a gente não encara o que está acontecendo, quando nós não fazemos a nossa autoavaliação, vai chegar num ponto que vai ficar muito mais difícil, porque nós vamos acabar colocando as responsabilidades na mão do professor que não nos ensinou. Não vamos trazer para nós a responsabilidade de não ter aberto o caderno para fazer o exercício. E a vida é assim. Nós somos responsáveis, nós já fomos orientados e nós estamos aqui para exercitar. Não adianta chegar no ponto. A quem mais é dado, mais será cobrado, né, Lu? Esse é o entendimento. Eu tô querendo pensar assim, não pode chegar e falar assim, mas Deus foi ruim comigo, a minha vida é muito difícil, né? Que a gente perde completamente a calma, a serenidade e jogamos a culpa na vida, jogamos a culpa em Deus, e Ele está nos mostrando que tudo é nosso. Então, se você não exercitar, se você não aprender, você foi responsável por não ter feito. Né? Essa é a universidade que a gente está matriculado. Nós temos que fazer para aprender. Né? Não adianta chegar no final e querer resultado. Você não fez, no final o resultado é ruim. E nós já aprendemos que a responsabilidade é sempre nossa, né, Lu? Não adianta a gente querer empurrar para os outros. Até pegando o gancho, ontem a gente conversou bastante sobre isso no estudo do livro Nosso Lar, né, Lu? Sobre as nossas responsabilidades, aceitar aquilo que é nosso. Então, uma coisa está ligada a outra. A gente sempre está conversando com coisas ligadas, né, Lu? Tudo ligado. Ele continua assim, cada aluno que se habilita a certa faixa profissional, aquilo que nós escolhemos, terá obrigatoriamente partilhado por tempo longo do clima de professores e colegas, os mais diversos entre si, para a obtenção dos valores culturais que demanda. Então, olha lá, para que a gente consiga atingir a nossa meta, nós vamos precisar conviver com essas pessoas. E como você falou no início, olha, ele coloca clima, porque nem todos pensam igual. Tem professor que é ranzinza, tem professor que é bonzinho, então nós vamos ter pessoas para conviver conosco que vão nos cobrar aquilo que nem deveriam cobrar. Tem outros que vão ser, nós vamos sentir como um carrasco. O outro não vai gostar, porque tem aluno que não gosta do professor, tem professor que tem um pouco de ranço com o aluno. Então, mesmo nesse clima em que às vezes os relacionamentos não são perfeitos,
nós vamos precisar compartilhar obrigatoriamente para chegar no final e conseguir o nosso diploma, dependendo do que está acontecendo. Verdade, Lu. Quando a gente entra na faculdade, a gente ingressa num grupo de pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo interesse, que é aprender, se tornar melhor num determinado aspecto de conhecimento. Né? Eu estou estudando física, eu quero ser química. Então, são pessoas que estão, à primeira vista, identificadas naquilo que estão buscando para elas. Mas isso não significa que pensam iguais. Exato. Não é? A identificação, a necessidade do aprendizado é igual para todos, mas cada um ali pensando do seu jeito. E realmente, a gente se depara com todo tipo. Nós mesmos também somos difíceis, Lu. E aí a gente encontra com aquele outro colega lá que também é difícil. Um é muito competitivo, o outro tem que se escorar nos amigos para conseguir seguir em frente. E o professor, cada professor com o seu... Ô, Lu, no nosso dia a dia, aí a gente tem que pensar quem são os nossos professores. Porque essa é uma analogia da nossa vida. A nossa vida é uma escola, é uma universidade. E ali a gente está dentro da faculdade, a gente se relaciona com o professor, com o diretor, né? A gente se relaciona com os nossos colegas, aqueles que a gente tem mais afinidade, outros que a gente tem menos. Quem são esses, os professores? Né? A gente precisa tentar identificar os personagens na nossa vida. Muitas vezes somos nós professores, né? Aí vem a nossa responsabilidade. Em outros momentos, não, nós estamos ali como aprendizes, alunos. E vamos pensar também, Conrado, que nesse clima de convivência, cada um ali dentro tem uma história, né? Tem uma vida pregressa, tem as experiências vividas nas suas casas, mesma coisa, né, na nossa vida. Então, cada um que está conosco tem uma história de outras encarnações, traz uma experiência diferente, traz dentro de si sentimentos, mágoas de outras encarnações. Então, o primeiro ponto para que a gente consiga conviver bem dentro de uma escola, e isso eu falo de cadeira, nós precisamos ter respeito. Então, o respeito, a compreensão, né, a compaixão, porque cada um tem uma história e cada um pensa de um jeito. Então, para você conseguir conviver com todas essas diversidades, há de se ter respeito. E em casa, a mesma coisa. Primeiro ponto que precisa existir é o respeito, pautado no amor, né? Pautado no amor. Eu penso assim. E vamos pensar a seguinte situação. Durante o ensino médio, eu tenho lá os meus colegas e tem um grupinho lá que a gente não se entende. Aqueles que a gente tem problema, muitas vezes brigamos, né? E isso acontece mesmo, os desentendimentos. A gente tem aquele que a gente não vai com a cara, não gosta. E de repente, Lu, eu me matriculo na faculdade, naquele determinado curso, e quem que eu encontro? Só esse. Mesmo curso, essa pessoa aí que eu tinha problema, né? Que eu não me entendia de jeito nenhum, Lu. Então é aquele que está ali, é ele que vai viver, né, essa experiência de aprendizado junto comigo. E aí, de repente, o professor coloca no mesmo grupo de trabalho. Que aí, legal! O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a conviver, né, com essa pessoa que eu não tenho identificação, Lu. E aí é um esforço de compreensão, de entendimento, de paciência, né? Até que num determinado momento eu começo a ver as qualidades dele também. E ele começa a ver as minhas qualidades. E aí, quando a gente menos espera, a gente já se tornou amigos. E aquilo que era antes uma inimizade, as circunstâncias da vida, né, as necessidades de aprendizado, colocou junto e nós nos tornamos amigos. É assim que Deus trabalha em nós. Olha, perfeito, que é exatamente isso que eu penso, exatamente isso. Você só pode contar com ele agora, então conte com ele. Você está numa cidade diferente, todo mundo diferente, você tem ele, que você não gostava, mas é ele que está ali, é a sua referência. E é isso que acontece no dia a dia. Só que a gente falando teoria, assim, super legal, né? A gente se empolga. No dia a dia não é muito fácil, mas nós vamos conseguir. A gente sabe que não, né, Lu? Nós vamos conseguir, né? Ele coloca cada aluno... Ah, não, já fomos, perdão. Fechado esse.
coloca, o lar é uma conquista do sentimento, não é a casa, é o lar. Lar é onde abriga a família, não é? Diferente de casa. O lar é uma conquista do sentimento. Sentimento, principalmente que nós falamos agora, respeito, amor, né? Cada coração que integra a família nele sediada se candidata à aquisição de recursos determinados e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado das experiências daqueles que se lhes categorizam na posição de parentes, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Bem, só continuando o que a gente estava falando acima, né, Conrado? E com quem que nós vamos partilhar as experiências, né? Aqueles que vieram antes de nós, eu penso nos nossos antepassados, né? Eles foram construindo o caminho para a gente chegar. Penso que no nosso projeto, nosso plano reencarnatório, não foi pensado só agora, mas é construído toda uma rede, né? Para que a gente possa realmente aprender, né? E é bem a continuação do de trás, né? Fazendo um paralelo com a universidade. Então, cada um que está aqui, que se matriculou nesse lar ou nessa instituição, né? Com certeza vamos vivenciar, né? Ele fala, e vamos partilhar, né, aquelas experiências. Então, cada um teve uma história, cada um vivenciou algo diferente, e agora estamos todos juntos aqui com a necessidade de atingir aquilo que nós procuramos, a nossa qualificação. E aí a gente vai conviver com esse colega, como você disse, aquele que eu detestava, né? Detestava, e numa outra escola, ou vamos fazer um paralelo, numa outra encarnação, e nessa encarnação ele está ali comigo. Então eu vou partilhar das experiências boas e ruins e vamos crescer. É a minha oportunidade. Bem interessante. É justamente isso que eu ia também comentar. Seguindo mesmo a mesma linha de raciocínio, aquele coleguinha lá da escolinha que de vez em quando me mordia, puxava meu cabelo, me empurrava do balancinho, que eu me machuquei e que aí eu fiquei magoado, não queria mais conversar, né? Vamos pensar que esse coleguinha, nós naquele momento, nós estávamos vivendo um nível, um outro tipo de experiência, uma outra vida. Não é, Lu? E ali eu me desentendi, tive problema, e eu arrasto mágoa, até hoje, em relação a tudo que aconteceu, né? E hoje, mais maduros, Deus coloca junto de mim justamente para quê? Para que a gente consiga reajustar, né? Aquele que me magoou em outras oportunidades, que me fez mal, ou mesmo eu posso ter feito mal, né? Deus coloca junto para que a gente possa se entender e aparar as arestas. Isso é uma analogia perfeita com uma escola. Perfeito. E isso acontece na minha, na sua, na de todo mundo acontece, né? Falar, mas olha, uma família perfeita. Não existe família de propaganda de margarina. Não é verdade? Tem dia que você não levanta bem, então tudo aquilo que nós temos dentro de nós, toda a nossa carga, nós temos que aprender a lidar com ela para que todo mundo saia ganhando. Ninguém quer ser reprovado na escola. É horrível reprovar um ano, fazer de novo as mesmas matérias. E às vezes a gente não cai mais na mesma turma. E aí aquela turma conseguiu se formar e você ficou com uma outra turma e você vai se sentir tão deslocado na outra turma. Então nós precisamos aproveitar aquela chance que nós temos. Porque até a gente enquadrar na mesma turma de novo vai demorar muito. Ou seja, traduzindo, né? Para que a gente consiga estar com as pessoas que nós precisamos estar novamente numa outra encarnação, é muito complexo. Então nós temos que aproveitar e fazer a lição agora. E tem muito a ver com o processo que nós estamos vivendo, né, Lu? De regeneração. Significa que nem todos vão continuar juntos, né, Lu? A gente sabe que muitos espíritos eles vão ser encaminhados para outros lugares onde vão estar mais
com a sintonia, no lugar onde você vai estar com a sintonia mais adequada. Por exemplo, o planeta está melhorando o seu padrão energético, e se nós, né, como espíritos que aqui vivemos, não acompanharmos essa evolução, a gente não vai ter sintonia para ficar aqui. Então, é o que acontece quando a gente repete de ano. Aqueles nossos amigos, aquelas amizades, né, aqueles laços que nós criamos, infelizmente, eles vão seguir, né, sem mim. E nós vamos ficar. Então, esse é um processo mesmo que acontece. Isso aí já deve ter acontecido muito com a gente, né, Lu? Então, a gente tem que se esforçar muito para que a gente esteja sempre junto com aqueles que estão evoluindo, estão crescendo, estão seguindo em frente, né, Lu? E que a gente gosta. E aí vamos pensar que nesse meio que nós estamos, ele vai continuar ali, né? Lógico que se a gente está numa escola, né? Nós estamos numa universidade, ele coloca lá, nós vamos ter provas, nós vamos ter trabalhos, né? E isso faz parte, é inerente. Olha, hoje tem TCC, é um trabalho extenso, tem que apresentar na frente de uma banca, é uma situação de testar até onde você aprendeu, né? E isso é uma escola. E a nossa vida é exatamente isso. Ele continua assim, olha, se problemas e provações te gravam os dias no instituto doméstico, aconselha-te com a fé em Deus e guarda a paciência no aprendizado que atravessas. Todo mundo tem problema, todo mundo vivencia. Essas provações, aquilo que a gente realmente precisa ser colocado para vivenciar, para ver até que ponto nós aprendemos. Provação nada mais que uma prova, né? E assim, você foi ensinado, teve 1000 oportunidades, e agora? Vamos pensar, né, Conrado? Você vai passar pelo teste se você adquiriu paciência. Aí você é colocado com pessoas, né, que testam a sua paciência. São suas provas todos os dias. Na primeira a gente releva, na segunda vai chegar um ponto que nós vamos ser testados ao nosso limite. E a gente acaba estourando, né, Conrado? E ele fala pra gente, não faz isso, né? Quando você está sendo testado, aconselha-te em Deus, né? Guarda a paciência, porque tudo aquilo que a gente está vivenciando é aprendizado. E vou falar de novo. Não é fácil. Dependendo do tipo de prova que nós vamos passar, às vezes a gente tem que fazer 5 vezes a mesma prova para conseguir acertar as questões. Porque é difícil. Enem, tá aí o Enem. Tão difícil as pessoas... Vestibular, faz, passa, faz, não passa. Ele fala, a gente tem que guardar que aquela situação que nós estamos vivenciando, embora é uma prova, nós temos que tirar o melhor aprendizado dela, de todas. Conrado, dá para falar 2 horas. Muita coisa, né, Lu? Essa é a primeira dica mesmo, mais direta que Emmanuel dá para gente, né? Ele fala que se nós estamos tendo problema em casa, no nosso ambiente doméstico, né, tá difícil, né? Você já não está aguentando mais, aconselha-te com Deus, né? Entre em oração. Peça força, se fortaleça, muda a sintonia, saia dessa vibração, entre numa vibração melhor, né? E tenha a compreensão, o entendimento de que é sempre aprendizado. E como você falou, Lu, não é fácil. Não é fácil mesmo. A gente está aqui num planeta de provas e expiações, onde o sofrimento ele é marcante, né? Característica marcante desse tipo de experiência que nós estamos vivendo. Então, realmente não é fácil, né? Mas o que a gente faz nesses momentos? Entre em contato com Deus, ora, saia dessa vibração, se sintonize com Deus, se sintonize com energias melhores, com seus amparadores, né? Para que você se fortaleça nesses enfrentamentos. Lu, eu acho legal quando você fala sobre o TCC, quando a gente vai ali naquele momento decisivo, né, da conclusão do nosso curso, onde nós vamos apresentar para pessoas ali qualificadas, né, pessoas que conhecem daquilo que você está falando, você vai colocar ali para eles tudo que você aprendeu. Na prática, Lu, a gente vive um TCC
Todo dia. Como nós somos observados e analisados pelos nossos mentores, pelos nossos orientadores espirituais o tempo todo. Nós não temos consciência disso, mas nós estamos escancarados, né, Lu? Então, se a gente se a gente entender dessa forma, de repente a gente se posiciona de uma forma mais responsável, né? Porque, por exemplo, quando eu tenho TCC, eu tô ali, a minha responsabilidade é o máximo ali, tô totalmente comprometido com aquilo, de tão importante que é. Mas na prática, todo dia é dia de TCC. Nessa escola que nós estamos no mundo, né? Nesse planeta. Eu orientei muitos TCCs na minha vida, muitos, acho que mais de 100. Vou te falar uma coisa, na hora que o aluno está apresentando o TCC, você está ali na banca, nós não podemos interferir. Você já ensinou, você já orientou, você já corrigiu. E aí é o aluno pelo aluno. Dá uma vontade de falar. A hora que alguém pergunta da banca e o aluno fica perdido, dá uma vontade de falar para ele, lembra disso? Lembra no laboratório? Né? A gente tem a resposta que é de qualquer, mas a gente não pode, a gente tem que se segurar. Imagina os nossos mentores, que estão conosco em todo o nosso processo de evolução e de encarnação. Acho que eles olham a gente nesses TCCs da vida, todo dia, e fica com uma vontade de ir ali falar, faz assim, mas ele não pode. Ele está ali para nos apoiar, né? Ele não vai tomar decisões para nós. Né? Então, eu estou me colocando agora no papel do mentor. Perfeito, muito legal. E é exatamente isso, né? Eu imagino o quanto que o meu já tem que falar, mas Luísa, faz assim. Mas ele não pode, né? Deixar que eu faça com as minhas experiências, com aquilo que eu estou adquirindo de conhecimento nessa jornada, né? Para tomar as decisões melhores. É isso. Bem legal. Olha como que o Emmanuel é um professor. Ele foi nos colocando a pensar, a fazer uma relação da nossa vida com a escola, né? Ele vai para a gente entender que tudo é muito normal, que o processo é normal, que nada do que está acontecendo conosco sai fora de planejamento. Pensa que para uma escola funcionar, eu ia falar isso no começo, agora que eu li a escola, esqueci. Conrado, para uma escola funcionar, precisa de um projeto pedagógico. Você precisa ter toda uma base, uma estrutura para que ela funcione. Então, mesmo que a gente ache que uma disciplina está fora do contexto, ela não está. Ela faz parte do projeto pedagógico para que aquela escola funcione. Então, mesmo que a gente ache que tem alguém conosco que está fora do contexto, não está, porque ele faz parte do projeto reencarnatório nosso. Então, falar, esse pai não era para ser meu, essa mãe não era para ser minha. Não, faz parte desse projeto. Não tá o Léo. Nenhuma escola funciona sem um projeto pedagógico aprovado por quem entende mais do assunto, né? Que no nosso país é o MEC. Então, não existe um plano reencarnatório funcionando sem que tenha sido aprovado por quem é de direito. Então, se nós temos aqueles que dirigem os processos reencarnatórios, nada está errado na nossa reencarnação. Quem está conosco está tudo muito projetado. Ai, mas essa disciplina é muito difícil, não tem nada a ver com o curso. Tem gente que fala assim, eu não sei para que colocam essa disciplina no curso. Não encaixa. Não encaixa. É que você tem um conhecimento tão pequeno a respeito do assunto que a gente tem que ter humildade para aceitar que alguém com mais competência decidiu por aquela disciplina. Então, alguém com mais competência decidiu quem é que estaria conosco para o nosso aprendizado. É algo assim, eu acho que o Emmanuel é um professor, ele me encanta com a sequência de raciocínio que ele faz despertar em nós, Conrado. Nossa, Lu, perfeito. Realmente, a gente precisa ter essa consciência, Lu, de que toda essa nossa experiência planetária que nós estamos vivendo, ela está sendo muito bem conduzida e dirigida por inteligências superiores, né? Existe toda uma estrutura montada, né, Lu, como você muito bem colocou.
Lu, e aí, o que que acontece? Às vezes a gente questiona mesmo, a gente fala assim, gente, por que que eu tenho que viver com essa pessoa chata aqui do meu lado, né? Por que que eu tenho que passar por essa disciplina? Essa disciplina parece que não tem nada a ver, né? Por que que eu fiquei doente? Por que eu? Por que que eu tenho que lidar? Por que com tanto sofrimento, né? A gente fala, e todas essas situações da vida da gente são as disciplinas que a gente tá tendo que cursar. Não é, Lu? E que uma estrutura, uma coordenação muito mais preparada, né, projetou e organizou tudo isso. Existe uma inteligência conduzindo todo esse aprendizado, Lu. É isso, a gente precisa ter essa consciência, né, para que a gente tenha o devido compromisso, né, em relação a todo esse aprendizado, Lu. Mais comprometimento. Tem que ter humildade, né, Conrado, para entender. A gente não pode achar que nós somos os donos do saber, nós temos que ter humildade, né? Ele continua assim, olha, respeita. Olha, agora é uma imposição. Respeita os pais que te patrocinaram o nascimento. Honra teu pai, honra tua mãe. Respeita. Jesus já falou isso para nós, né, Lu? Pois é. Olha, respeita. Eles patrocinaram. Sabe quem patrocina? É aquele que confia. Né? Eu vou patrocinar um evento. Né? Eu vou dar um dinheiro, né, para que aquele evento aconteça, porque eu estou acreditando que o evento vai dar certo. Você vai pôr dinheiro naquilo que você acha que não vai dar certo? Lógico que não. A gente patrocina aquilo que a gente acredita que dê certo. Então, se meu pai e minha mãe patrocinaram que eu viesse aqui me proporcionar esse corpo físico, é porque eles acreditaram que daria certo. Só por eles terem acreditado, eu tenho que ter respeito por eles. Olha que interessante. Entretanto, se não te correspondam ao devotamento, compadece-te deles e não lhes sonegues o acatamento e a gratidão de que se te fazem credores. Às vezes a gente patrocina alguma coisa, mas é uma pessoa que patrocinou um evento. Nossa, a pessoa é extremamente intransigente. Já aconteceu isso? Eu, como já organizei semanas culturais, um monte de coisa, Conrado, a gente ia atrás de patrocínio. Alguém que acreditasse. Só que tinha uns que te davam dinheiro, entendeu? Mas não queria nem saber, né? Eram intransigentes. Outros queriam que a gente prestasse conta nos mínimos detalhes. Ele fala, às vezes aquilo que você espera que acontecesse, não acontece, não corresponde a todo aquele amparo, aquele carinho que você gostaria de receber. Mas só por eles terem patrocinado que você renascesse, o que a gente tem que fazer? Compadecer. Né? Compadecer é o quê? Entenda, tenha compaixão, cada um está num momento. E você que tem essa consciência, tenha gratidão por eles. Acate, né? Acho que isso está muito claro no Evangelho. Se a gente quiser, tem lá honrar pai e mãe, tem um mandamento, né? Que é extremamente... que cabe nesse parágrafo aí inteirinho. Lu, na nossa vida, quantas e quantas situações que nós somos apoiados, incentivados, né? Por pessoas próximas da gente, ou às vezes pessoas assim que a gente nem espera, né? Que estão do nosso lado, nos apoiam, ou seja, patrocinam, confiam em nós, né? Isso o tempo todo, Lu. E quando esse tipo de situação acontece, Lu, natural que a gente alimente dentro de nós o sentimento de gratidão. A gente se torna grato por aquilo. Quando a gente tem um olhar, esse olhar mais maduro diante dos nossos pais, compreendendo que só o fato deles terem, né, permitido que nós estivéssemos aqui encarnados, já é algo tão importante, Lu, tão grande, que a gente não tem ideia da dimensão disso. Isso deveria ser algo de profunda gratidão, Lu. E tudo aquilo que envolve a sequência, né, o desenrolar dessa relação, que às vezes não é legal, que às vezes implica muito sofrimento, muitas frustrações, mágoas, que a gente sabe que pode acontecer no relacionamento de pais e filhos, né? Se a gente tivesse a devida
o entendimento e a compreensão do tamanho que foi, né? E só o fato de ter colocado a gente no mundo, né? A gente já deixaria todos esses outros problemas de lado, relevaria tudo isso, né, Lu? Porque foi algo muito importante. E muitas vezes, Lu, a gente esquece dessa gratidão, a gente se esquece disso, não é? Então a gente precisa ter esse olhar. A gente não tem ideia do quão foi importante isso, né? Porque eu acho que não deve ser uma coisa tão simples assim, Lu. Eu acho que o nascimento de um filho, eu acho que envolve uma decisão em conjunto de todos nós, de pais e filhos, de mentores espirituais, tá ali, não é, Lu? Não é uma coisa tão simples. Uma programação. Qualquer um que vai nascer em qualquer lugar. É uma programação. Mas o que eu penso também, Conrado, é que às vezes a gente gera uma expectativa, né? Nós precisamos respeitar, né, os nossos pais, honrá-los, mas nós, enquanto filhos, a gente gera uma expectativa do que fosse o ideal, do que nós gostaríamos que fosse, como a gente gostaria que eles tivessem sido. E a gente tem que pensar que as pessoas fazem o seu melhor naquilo que é capaz de fazer naquele momento. Eu hoje, olhando para trás, vendo a educação que eu dei para os meus filhos, em quantos momentos eu avalio e falo, nossa, eu podia ter feito diferente. Mas naquele momento era o melhor que eu podia fazer. Então, a gente gerar expectativas com o nosso pai, ou conosco quando somos pais, né? Eu acho que não é por aí. Ele fala, a gente tem que honrar, tem que ser grato, mesmo que não se atinja as expectativas, porque é o melhor que a pessoa pôde fazer naquele momento. E a gente tem que ter clareza disso, até para não se cobrar muito, né? Lembrar de respeitar, né? Honra. Exercitar a compreensão e entendimento, né, Lu? Sim. E na medida que a gente compreende melhor a situação desses relacionamentos, a gente fica mais em paz. Aí a gente sintoniza mais com a calma, com a serenidade, né, Lu? Tudo fica mais leve. Apesar dos problemas, as coisas ficam mais leves. A gente sabe que nesse momento de pandemia, a gente vem falando muito isso, né, Conrado? Em que as famílias estão mais presentes, que estamos mais contidos no núcleo familiar, que seria uma oportunidade grande para se exercitar tudo isso que nós estamos lendo e aprendendo. E quantas situações a gente vê o oposto, né? Então, a gente precisa trabalhar essa amorosidade, ter esse sentimento, né, de que está tudo certo e que a gente precisa, né, ser caridoso, ser compreensivo com o outro, conosco também, porque tudo isso que nós estamos passando, nós vamos passar com calma ou sem calma. Então é melhor que seja com calma, é melhor que seja com amor, é melhor que seja com compreensão, porque nós não vamos fugir. Se a gente fugir agora, nós vamos voltar para fazer a escola de novo. Então é melhor que seja com tranquilidade. Aí ele vem e fala assim, né, no próximo. Ele falou dos pais, agora ele vai nos colocar como pais. Primeiro como filhos, agora você se coloca. Né? Você foi aluno, agora você é o professor. Educa os filhos que o mundo te confiou. É uma obrigação, Conrado, você percebe? Assim, ó, educa, não tem outra escolha. Educa. Como é uma obrigação respeitar, é uma obrigação educar. Educa os filhos que o mundo te confiou. No entanto, se não te mostram afeto, compadece-te deles e não lhes recuses a bênção de paz da qual necessitam para serem felizes, conquanto nem sempre consideres justo armá-los de forças monetárias capazes de aniquilar-lhes o ensejo de elevação e serviço. Olha, às vezes a gente tem que educar. Acho que a nossa obrigação é educar, orientar, dar uma formação, mas nós, pela misericórdia divina, nós não sabemos quem são os nossos filhos, quem encarnou ali conosco, nós não sabemos a história pregressa das nossas vidas com eles, né? E às vezes a gente percebe em filhos, né, essa falta de amor, essa ingratidão, né? E vamos pensar que a ingratidão é fruto do egoísmo. Então nós não sabemos o que aconteceu, né? E nós estamos ali na escola para
aprender, para ensinar, para reparar. Lembra lá, não tem disciplina incorreta. Está tudo fazendo parte desse projeto reencarnatório. Então, a nossa obrigação enquanto pais é educar, é dar uma formação. Porque a nossa função, eu vejo, é arrancar pela educação aqueles princípios, hábitos que de repente estava lá dentro desse ser, desse espírito que veio com ele, inato, né? Ele nasceu com aquilo. Então a nossa função agora, enquanto pais, é educá-lo, né? Mesmo que ele seja ingrato. Ontem, olha só como as coisas vão se encaixando. Quem precisa de médico é o doente. É o doente que precisa de médico. Então, se nós estamos ali com essa função, nós temos que auxiliá-lo. Fala, tem um filho que é revoltado, aquele filho eu não vou ligar. Não, ele precisa de mais carinho ainda, de mais atenção, de mais amor, porque é ele que você está vendo que está doente. Né? Nós vamos distribuir amor a todos. Se eu tiver 10 filhos, o pai e a mãe é capaz de amar a todos. Mas tem sempre um filho que, de repente, requer mais atenção. E a gente precisa ter essa noção. A disciplina que precisa de mais estudo, mais horas de dedicação. Aquela que a gente tem mais dificuldade, precisa estudar mais, né, Lu? Estudar mais. Ô, Lu, no parágrafo anterior, Emmanuel tratou da relação entre pais e filhos quando nós somos os filhos. Isso. Né? Que a gente deve valorizar os nossos pais, independente de qualquer coisa. Valorize, seja grato pelos seus pais, independente de qualquer situação. Não é fácil, né? Mas esse é o caminho. Por outro lado, quando nós não somos mais os filhos, somos os pais, né, Lu? O que acontece? A gente educa, a gente dá o melhor de nós, a gente ama, faz de tudo pelos filhos. E a gente cria inúmeras expectativas em relação a isso. E nem sempre nossas expectativas vão se realizando. E aí a gente se frustra com os nossos filhos, nos magoamos com os nossos filhos, não é? Porque o problema está em nós, o problema está naquilo que nós idealizamos, nas nossas expectativas, Lu. Né? Como pais, que é natural que a gente tenha. Então, é importante que a gente trabalhe isso dentro de nós, entender que são indivíduos diferentes. Cada um é um, cada um faz a sua escolha, entende as coisas de um modo particular. Lu. Então, a gente precisa exercitar essa nossa compreensão, esse nosso entendimento e ter consciência e maturidade para não ficar podando esses nossos filhos no sentido de aniquilar, né, as próprias escolhas, o caminho, a experiência que ele deve vivenciar na medida das necessidades de aprendizado dele. Exato. E a palavra, em cima ele colocou, os pais patrocinam o filho. Depois ele fala que o mundo confiou o filho. Então, quando você tem alguém que confiou em você, o mundo confiou em você para cuidar desse filho, a gente tem que honrar essa confiança que foi depositada em nós, né? E isso com calma, com serenidade, com raciocínio lógico, né? A gente não pode trocar os pés pelas mãos, né? Deixar que ele percorra o próprio caminho, né? Porque às vezes a gente quer construir o caminho do filho. E aí, o que a gente faz? A gente está tão preocupado em deixar bens, né? Toda uma estrutura financeira que vai garantir estabilidade e tudo mais. Eu preciso deixar isso para o meu filho, como ele fala aqui, ó. Conquanto nem sempre considere justo armá-lo de forças monetárias, capaz de aniquilar o ensejo de elevação e serviço. Nós precisamos percorrer o caminho. Se eu recebo tudo de mão dada, Lu, né? Eu não vou percorrer esse caminho. Né? Então a gente tem que ter equilíbrio nisso também, que é algo difícil, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. Mas até que ponto, né? A gente tem que dar tudo mastigadinho para eles? Educar, né? Ele tem que construir o caminho dele, ele que vai se elevar, cada um é responsável.
Nós temos que educar, nós temos que dar as diretrizes, não é? Vai ficar igual aquele orientador do TCC. Você pode ter vontade de responder pelo aluno, mas não pode, é o aluno que tem que responder por ele, né? Você orienta e ele vai tomar a decisão final. E isso, Conrado, é um outro exercício, porque enquanto pais, enquanto mães, nós queremos, é como instinto. Você quer proteger tanto que você quer ir lá e resolver o assunto, né? O filho foi mal na escola, você quer ir lá conversar para ver o que aconteceu, você não dá nem autonomia para o menino fazer isso. Então, essas situações que ele vai nos colocando, que todas as situações, se a gente não administrar, vai nos tirar completamente a calma. Nós vamos viver completamente atordoados e não há necessidade. Exatamente. Aí ele fala: sejam quais forem as notas discordantes que te cerquem no lar ou no grupo de trabalho, notas discordantes, Conrado. Compadece-te dos companheiros que ainda não entendam a mensagem de fraternidade e continua a demonstrar-lhes bondade e tolerância, porque os poderes maiores que nos conduzem aos destinos certamente nos observam o comportamento nas lições em que nos encontramos para a conquista do perfeito amor. Então, existe um projeto pedagógico para nós, não é? E nós vamos trilhar esse curso todo, nos comprometendo a fazer o melhor que nós pudermos, convivendo com aqueles colegas que vão cruzar o nosso caminho, respeitando. Ele fala, por quê? Mesmo que eles não nos entendam, mesmo que eles não sejam tolerantes, eles são os destoantes, mesmo que eles acabem sendo aqueles que implicam o tempo todo, os ranzinzas. Fala, você que é responsável pela sua evolução, você que é responsável pela sua estabilidade emocional, né? Então, você continue mantendo essa sensação de fraternidade. Nós temos convivido com essa palavra já há um tempo, né, Conrado? A sensação de irmandade. E continua sendo bom, né? Continua sendo tolerante, porque nós estamos sendo avaliados, querendo ou não, nós vamos cumprir ou não. E no final, quem vai dar a nota somos nós mesmos que vamos dar a nota para nós. Então, já fez isso na faculdade? Eu já fiz isso com aluno. Você deixa eles fazerem todo o trabalho, depois você fala para ele, agora você avalia tudo e dê a nota. Quanto você acha que você merece dessa nota? Né? O quanto você conseguiu aproveitar nessa disciplina? O aluno leva um susto, porque a gente não está acostumado a fazer a autoavaliação de nós. Né? A gente acha sempre que alguém vai nos dar a nota, mas nós vamos chegar num ponto, né, que nós vamos dar a nota. E o que a espiritualidade está fazendo? Eles estão observando o nosso comportamento, né? Nas lições que nós estamos fazendo. Eles até têm vontade de interferir, mas não pode. Né? Nós já fomos preparados para isso. Na conquista da nossa calma, a gente vai ter que aprender a lidar justamente com aquelas pessoas, né, que ainda não compreenderam bem determinadas situações, que ainda têm atitudes mais imaturas, né? E o que seriam essas pessoas? Seriam essas notas discordantes que Emmanuel fala. Muitas vezes somos nós mesmos as notas discordantes. Eu acho, Lu, que a vida é como uma música que toca, né? Ou como um violão com as suas cordas, cada corda afinada. Se uma corda ali não estiver bem afinadinha, né, o som não vai sair legal. Ou numa sinfonia, numa orquestra, Lu, se algum integrante ali não tiver treinado, não tiver assim preparado, é óbvio que a música vai sair, não vai ficar legal, vai ter alguma coisa destoando ali, Lu. Então, é isso, só que a gente precisa entender que muitas vezes essa notinha aí que não está combinando pode ser nós mesmos. A gente tem que ter esse olhar, essa autoavaliação. Por isso que é importante que a gente exercite o autoconhecimento, que a gente observe a nós mesmos, veja como que a gente reage diante das situações, né? Assim eu vou me percebendo, entendendo como é que eu sou.
Lu. E aí, diante de uma orquestra que me inspira, afinadinha, com a vontade que eu tenho de me afinar com eles, né, de tocar direitinho, eu vou me esforçar na medida das minhas capacidades para que, Lu, eu me afine, né, diante daquela dificuldade, da falta de lucidez que eu tenho, aquela emoção mal trabalhada, aquela bagunça interna da gente, a minha reatividade diante de tudo que acontece comigo, né? As mágoas que eu guardo, dificuldade de perdoar. Então, Lu, a gente, a vida é como se fosse mesmo essa música que toca. E nós estamos caminhando para nos afinarmos com essa música, o fluxo divino, o rio que passa, as águas que vão, Lu, né? Quanto mais a gente se desviar ou tentar nadar contra esse fluxo, né, mais difícil vai ser para a gente, mais sofrido Mas nós vai vamos ser. cansar. Exatamente. Então a gente precisa, Lu, nesse contexto todo da vida, de tudo que nos cerca, de tudo que nos envolve, a gente precisa ter esse olhar maduro, de compreensão, de entendimento, saber que a paz está dentro de nós, que eu preciso me esforçar para conquistar a paz e não esperar que o maestro pegue o meu violão e toque para mim, para que eu não deixe, porque aquela nota ela se afina. Não, eu tenho que me afinar para tocar junto com essa orquestra. Sim, bem isso mesmo, Conrado. E você foi falando e eu fui pensando, né? Então significa que nós não estamos sozinhos, em momento algum. Por mais difícil que pareça, esses poderes maiores que nos acompanham é a espiritualidade superior que coordena todo o nosso processo reencarnatório e que, olha lá, nos observa. Nós não estamos sozinhos. Né? Existe sempre uma observação, ou seja, nós estamos acompanhados. Tudo aquilo que a gente for fazer, nós temos quem nos acompanhe. Às vezes a gente se sente tão desamparado, tão sozinho, nós não estamos. A gente pensar que se existiu alguém que elaborou esse projeto, quando você elabora um projeto, você não o abandona. Você acompanha o projeto o tempo todo, como um bom engenheiro, você acompanha o projeto passo a passo, né? Para ver como que está saindo. Então, nós não estamos sozinhos. No final, quando o projeto estiver pronto, a casa estiver erguida, nós vamos ver que foi um trabalho feito com várias mãos. E, embora cada um seja responsável pelo trabalho que está executando, a construção toda precisou de vários profissionais para dar certo, né? E isso são os nossos antepassados, os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos sogros, né? Todos eles estão fazendo parte desse projeto todo, né? Com um maestro maravilhoso acima de tudo, né? Que é Jesus, que é o nosso governador planetário. Então nós não estamos sozinhos, mas a gente precisa ter essa fé e acreditar nisso para que a gente se mantenha em paz, que a gente se mantenha calmo, né? Tem um maestro regendo essa orquestra, como você falou, né, Conrado? E a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar de tocar esse instrumento certinho para não destoar, né? Claro, e lembrando, Lu, que nessa faculdade da vida, o TCC é diário. O TCC é a todo momento, Lu. E porque, olha que Emmanuel fala pra gente aqui, os poderes maiores que nos conduzem os destinos certamente nos observam o comportamento nas lições. O TCC, Lu, é a todo momento. Lu, é óbvio que nós vamos ter quantas oportunidades forem necessárias para que a gente passe nessa disciplina, né? A misericórdia de Deus não nos desampara, mas é muito melhor quando a gente passa, quando a gente é aprovado numa disciplina, não é? Então vamos nos esforçar e ter aquele olhar, aquele comprometimento em tudo que a gente faz na nossa vida, igual o comprometimento que a gente tem no momento de apresentar um TCC, sabendo que o TCC está acontecendo todo momento da nossa vida. Isso. Perfeito, Conrado. Adorei esse capítulo, como também, todos, né?
Nossa, Muito como o legal. Emmanuel faz a gente refletir na vida, né? Refletir em tudo. Adorei. Adorei a sua companhia, suas Eu que reflexões, agradeço, Lu. Show adoro. de bola. Agradeço Obrigado também. pela parceria. Obrigada, agradeço também. E nós agradecemos uma outra parceria, né? Nós agradecemos aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, agradecemos a essa espiritualidade maravilhosa que se faz presente, ao amor do Mestre Jesus que nos envolve, que nos inspira a sermos melhores a cada dia. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim, envolta de muita gratidão, de muito amor, nós vamos pedindo a Ele que nos envolva na sua paz, para que possamos estar aqui no nosso próximo encontro com muito amor e carinho. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja, Lu. Que assim seja. Bom final de semana. Para você também, Lu. Um abraço. Fica com Deus. Outro. Você Tchau, também. tchau. Tchau, tchau.